Acho que esse assunto tem bastante a contribuir, né, com muitos colegas nossos, né, tanto da arquitetura quanto da engenharia, que é essa questão da gestão de escritório, né, que é tão complicado assim, a gente passa a faculdade sem nunca ter ouvido falar nisso, né, e aí cai na realidade de escritório e aprende levando na cabeça, né, e a gente não sabia, eu pelo menos não sabia, acredito que muita gente também não sabia, que existe pós-graduação e eu tenho a sorte de ter comigo né, no nosso escritório uma arquiteta especialista em gestão, né, maravilhosa. Vou contar um pouquinho para vocês da história Obrigada. de como é que a Jéssica entrou na minha vida e como é que a gente tem andado de braços dados, bem juntinho, assim. A Jéssica é meu braço direito no escritório hoje. E junto com o Romaninho, né? Não posso esquecer do Romaninho. E aí, Nunca, não dá para esquecer da equipe. assim, ó, como é que surgiu essa questão da gestão, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, assim. Surgiu em relação a um trabalho nosso, um trabalho bem grande que a gente pegou com uma multinacional, com a CPFL, que, na verdade, comprou a RGE aqui no Rio Grande do Sul. E um trabalho bem grande de regularização de imóveis. E aí o cliente começou a nos cobrar processos, né? Cronogramas, planilhas, tabelas de Relatório de gestão. né? E aí eu fiquei, nossa, né? Nunca tinha ouvido falar nisso. E a gente viu, oi Marcele, e a gente viu né, e aí eu fiquei, Jéssica, o que é isso, né? E ela disse, casualmente, eu tenho pós em área de gestão. Eu digo, como assim? Então a gente sentou e começou a trabalhar, né, em cima desse projeto, esmiuçando planilhas, entregáveis, recebíveis, porque a gente entrega, mas o cliente também tem que nos entregar, em alguns casos, né? E, bom, agora eu vou deixar um pouquinho com quem tenha, né, a habilidade para falar, né? A Jéssica, Sim. conta um pouquinho da tua experiência, como é que tu entrou nessa área de gestão de projetos. Eu acho que eu sempre tive uma visão um pouco mais empreendedora, assim. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu me sentia muito inconformada com aquilo da gente só fazer o projeto claro, a faculdade de arquitetura, ela não cria um arquiteto empreendedor, ela foca na parte criativa dos processos. Mas eu sempre era aquela dos grupos que organizava os trabalhos em equipe, organizava todo o cronograma do trabalho até chegar na entrega final ou na apresentação para que não tivesse nenhum problema. E eu sempre fui muito inconformada com isso, da gente não ter uma cadeira específica dentro da faculdade que focasse no arquiteto como empreendedor. A gente teve, claro, uma cadeira mais voltada para a parte profissional da profissão, mas não, aquilo não me serviu. E eu comecei desde que eu comecei a estagiar, enfim, os outros escritórios que eu trabalhei, eu sempre vi isso muito claro no arquiteto, né? De não ter uma metodologia de gestão dentro do seu escritório. Tanto da administração dos seus trabalhos, da administração financeira, tanto quanto da administração dos seus clientes, dos seus fornecedores. E eu sempre achei que isso era uma perda muito grande, né? Porque, afinal de contas, é muito lindo a gente viver só da parte criativa, mas não basta só ser criativo para ser bem sucedido. Então, eu acabei entrando nessa pós-graduação, fui lá na raiz da gestão para entender como que eu poderia levar esse conhecimento tão da área business, tanto cheio de nome estranho, para a parte do arquiteto, para seres mais criativos, né? Para profissões mais criativas. E confesso que desde a primeira vez que eu entrei na faculdade, no curso, né? Desde a primeira aula, ali na URGS, eu me achei. E eu saí de lá com
com a cabeça, com o dever de passar esse conhecimento para os meus colegas arquitetos. Acho que isso acaba contribuindo muito para o desenvolvimento profissional de um arquiteto. Então, aí muita gente me pergunta, né? Ah, mas afinal de contas, o que que é gestão, né? A gente está falando de gestão, palavra da moda, né? Vamos gerenciar, buscar o gerenciamento, mas o que que é gestão? Tu sabe o que que é gestão, Rafa? Agora eu tô sabendo um pouquinho, né? Tipo, agora eu tô aprendendo, né? Que isso tem um nome, né? Eu não sabia até então, né? Isso é importante também falar, né? Que, claro, tu pode gerir um escritório pequeno, né? De pequeno porte, que eu acho assim, que é super recomendável, né? Isso aí, desde o pequeno escritório até o grande escritório, porque não são só os grandes clientes que vão te exigir isso, né? Para tu ter uma velocidade de entrega, uma velocidade de retorno do cliente, isso aí tudo é um processo, né? Acho que é bem legal assim a gente também explicar para os nossos colegas que na grande maioria são escritórios menores, né? Sim, isso era uma das coisas que sempre me deixou assim muito inconformada, intrigada, porque por que que a gestão tem que ser só para escritórios grandes, né? Por que que eu ali, uma profissional autônoma, uma arquiteta recém-formada, uma pessoa com um escritório pequeno, não posso... Como conseguir trabalhar com todas essas ferramentas, todos esses softwares, todos esses aplicativos, sendo um só, né? Geralmente os escritórios são as pessoas que são os criadores, é uma pessoa, no máximo duas, com um estagiário, enfim. Então, tem que abraçar tudo, mas esse abraçar tudo tem que ter método, né? Para que tu consiga, do início ao fim, gerar uma linha de raciocínio. Então, a gestão é isso, ela é a administração do teu projeto, do teu escritório, de ti como profissional, visando o alcance dos teus objetivos, dos objetivos do teu cliente, dos teus planos da melhor forma possível, sendo efetivo, eficaz e buscando sempre a melhoria dos teus processos. Por exemplo, vamos falar de um exemplo de um plano de projeto. O cliente chega para mim e diz, olha, eu quero te contratar para fazer o projeto do meu apartamento, mas eu tenho que me mudar em 60 dias. Tu pensa na tua cabeça normal, assim, nossa, é improvável que isso dê certo. Só que antes de ter esse teu preconceito, por que que a gente não pensa em trabalhar essa premissa do cliente, né? Para não perder o cliente. Ok, o que que eu posso te oferecer que vá fazer tu te mudar em 60 dias? Então, o plano do cliente preciso me mudar em 60 dias. Vamos trabalhar de uma forma que tu consiga. E nisso a gestão pode te ajudar de inúmeras formas. Tu vai gerenciar o tempo da obra, tu vai gerenciar o tempo que tu vai fazer o projeto, tu vai gerenciar os teus fornecedores externos, tudo numa coisa chamada projeto, né? Porque obra também é um projeto, né? Sim. Para que o cliente tenha esse benefício no tempo que ele precisa, né? Isso muitas vezes a gente até não se dá conta de que é importante tu colocar, mesmo que o cliente não vá precisar se mudar em 60 dias, mas colocar prazo para as coisas é fundamental, né? Sim, tu também, essa coisa de tu calcular quanto vale o teu tempo também, né? Eu acho que isso aí, quanto tempo tu gasta num projeto, esse tipo de cuidado, né? Né? Quantificar a tua hora, quanto vale a tua hora. Isso aí tudo faz parte dessa gestão, né? Claro, a gente não pode racionalizar tudo, né? Por exemplo, não vai querer racionalizar o teu processo criativo. É uma parte importantíssima, né? Mas tudo que for possível e que te ajude a tu colocar mais qualidade dentro do teu processo é importante. Então, para que tudo demore menos tempo possível e que todas as partes saiam contentes, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que as pessoas já me perguntaram aqui. Qual é o pontapé inicial para ter um bom gerenciamento de escritório? Uma boa pergunta. Eu acho que o primeiro passo para ti ter um bom gerenciamento do teu escritório é ter consciência, tá? De que hoje não basta apenas ser uma pessoa criativa, que não basta apenas ir, e vou postergar para a semana que vem com o cliente, ou tipo, foi contratado agora e quando é que tu vai me apresentar a primeira proposta do projeto? A gente vai falando. Eu acho que o primeiro passo é ter consciência de que isso não é certo. Não é bom para a tua imagem, não é bom para o cliente, gera muita incerteza. Então, eu acredito que o primeiro passo para ter um bom gerenciamento do projeto ou do teu escritório é ter consciência de que as coisas têm início, meio e fim. E a partir dessa consciência, buscar formas de melhorar esses teus processos. E como que a gente administra isso? Com ferramentas, né? Elas auxiliam principalmente quem não é especialista da área. São quadros, são planilhas, são softwares, são aplicativos. Mas o grande problema que eu vejo assim é que a maioria elas são muito úteis e efetivas, mas a gente não tem base para usar, a gente não aprende a usar. A gente e aí eu tenho essa tabela aqui, o Kanban, ou tenho outra ferramenta visual de gestão, mas eu não sei usar. E aí? E aí é que a gente entra, né? Sim. Uma pessoa que, como eu, que fez esse curso de gestão de projetos e que no trabalho final da pós-graduação eu tentei trabalhar justamente com isso, o nicho de mercado dos arquitetos e dos designers, né? Design de interiores, de como levar essa linguagem de gerenciamento para dentro desses escritórios. E acho que, por mais que tenha sido árduo, e por mais que as literaturas sejam poucas, né, nessa área, são poucas os estudos de gerenciamento de escritórios, de projeto, de Pois é, isso eu ia te perguntar. Tem alguma coisa, assim, alguma bibliografia específica para a área de arquitetura e engenharia, para escritórios, ou é uma coisa mais ampla, assim, mais mega? Como é que tu leu, assim? Voltado mais para a área de arquitetura, são poucas as publicações, tá? O que mais tem de parte de gerenciamento voltado para profissionais da área da arquitetura e da engenharia é gerenciamento de obras. E muitas vezes que é um pensamento totalmente diferente, assim, e aí foi isso que eu não quis fazer. Eu quis entrar numa pós-graduação de gerenciamento de projetos dentro da engenharia de produção para entender a raiz, né? O projeto é isso. E a partir daí eu posso levar essa premissa para obras, para manutenção da casa, manutenção predial, posso levar para projetos, posso levar, enfim, para a vida, posso gerenciar tudo. Na verdade, a gestão são processos que a gente tem que organizar, seria isso? Assim, sim, são processos. Sim, são processos, resumidamente, são processos que vão fazer que vão criar uma linha de raciocínio para que tu consiga chegar no fim com tudo aquilo que tu planejou lá no início, dentro do prazo que tu planejou no início, no tempo e com o custo que tu planejou lá no início, né? Sim, isso é importante também. Exatamente, né? Até porque tu está prevendo ter vamos falar de dinheiro, de lucro, que todo mundo, né? No final visa isso, né? Tu te planejar para ter vamos dizer, um trabalho durante um tempo e tu levar esse tempo, não exceder esse tempo, ou não precisar mais pessoas do que inicialmente tu estava pensando, né? Eu acho que é uma gama enorme de leques que se abre dentro de um escritório que a gente pode organizar dentro de processos, né? Não, com certeza. E eu costumo dizer que para nós, o cliente ele tem que estar sempre no meio, né? Ele é ele é fundamental para esse processo acontecer. Mas a gente tem que mostrar para ele que ao nos contratar, ele não é, por mais que ele seja o centro, ele não é a pessoa que vai mandar.
Tu tem que mostrar para ele, desde o início, que tu tem uma linha de raciocínio. E Eu acho que que, isso até passa mais segurança para o cliente, com né? certeza, É. com certeza, ele vai estar te contratando, já vai estar sabendo, aqui a semana que vem nós vamos fazer isso vai levar quanto tempo? O processo vai levar tanto, eu vou te entregar ele completo até tal dia, de Uhum, tal forma. uhum, Então, acho que só tem, todo mundo tem a crescer com isso, né? uhum. Na Vamos dar uma agilidade. olhada nos comentários. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Aproveitem. Eu vou rolar aqui para cima. Oi, Eduardo, Lucas. Ó, o Eduardo tá aí também. O Eduardo, Berg. Oi. eu vi que alguém fez uma pergunta aqui em cima. Eu vou rolar para cima para Eu, tentar achar essa pergunta. eu acho que não foi, eu acho que ela falou, deixa eu ver, ela disse aqui, na faculdade de engenharia, apesar de ter uma cadeira de empreendedorismo, não ensina a trabalhar, não serve para nada. Deixa eu ver aqui. É isso aí mesmo. É que são, Isso é muito. são coisas que a gente acaba aprendendo depois que tu abriu o escritório e aí começa a ver que falta, que não é só a criação, principalmente a gente, né, arquitetos, que logo que se forma, tu quer sair projetando, tu quer sair, né, botando tudo aquilo que tu aprendeu na faculdade em prática, mas tem o outro lado todo, né, de administração que a gente precisa se preocupar também, e para tu ter êxito no final, não é só apresentar o que a gente falou no início, né? Um projeto criativo, um projeto maravilhoso, porque tu também precisa ter. Fala. Eu acho que antigamente até servia. O arquiteto, como artista, ele era muito bem quisto, muito bem visto. Uhum, Mas com a concorrência, enfim, tudo vai se encaminhando para a gente ter uma qualidade melhor dos processos. Então, eu acho que o arquiteto ele precisa ser o artista, se ele trabalha com processos criativos, mas uhum, ele também precisa ter uma visão mais geral do todo, né? Ele é uhum, especialista naquilo que ele se propôs a fazer, seja especialista em iluminação, seja especialista em projeto de interiores, seja especialista em avaliações e perícias, uhum, mas além de ser especialista na atividade fim, ele tem que ter uma visão geral da atividade meio, porque uhum, são as atividades meio que vão te levar a encontrar clientes para a tua atividade fim e fazer que o seu negócio seja cíclico, né? Então, uhum. é muito disso. Às vezes a gente sofre, a gente digo, eu como gestora de projetos, porque na verdade a gestão é um trabalho que não é visto de Uhum. forma material. Ele não produz um Um entregável, digamos assim. entregável. Uhum. Mas ele está presente em todas as etapas do trabalho, né? Ó, aqui tem uma Então, pergunta, ó. Qual, qual o primeiro passo para iniciar a gestão de projetos em um escritório barra empresa? o primeiro passo é assistir às nossas lives. Não, o que acontece? A gente fala, na verdade é buscar conhecimento, né? E acho que assistir uma live como essa, como as outras que a gente vai fazer, é uma forma de buscar conhecimento. Como eu falei lá no início, se você já tem a consciência de que você precisa gerenciar os seus processos, gerenciar o seu dinheiro, gerenciar, isso já é, né, um bom caminho. Então agora vamos buscar um pouco de conhecimento por trás disso. Não é empírico, não é um conhecimento empírico, tem técnica, né? E é Uhum. essa técnica que a gente está querendo mostrar para o pessoal aqui. E a novidade é que esse ano a gente está lançando com a Rafa um curso de gerenciamento de projetos e de escritórios para arquitetos e para designers de interiores. Enfim, para quem tiver interesse, Engenheiro, os sim, né? engenheiros também são Quem bem-vindos, trabalha né? na parte da construção civil, digamos assim, né? Exato. Justamente para a gente abordar de forma criteriosa todos os elementos da gestão, né?
Uhum. organizacional, gestão financeira, planejamento estratégico, métodos de gestão, tudo isso voltado para mastigado daquela linguagem corporativa, business, Uhum. mastigado para uma linguagem mais da nossa área, que dê para a gente entender. Porque assim, ó, não adianta ser uma coisa difícil, não adianta ser uma coisa que preencher uma planilha não pode ser difícil, não pode ser demorada, ela tem que ser prática. Tempo é Uhum. dinheiro, como se diz, mas precisa existir. Uhum. Então, a Rafa é uma fagulha de pensamentos de bons pensamentos, ela está sempre tendo ideias maravilhosas. E como lá no início ela falou que a gente se encontrou na parte da gestão, esse ano ela veio para mim: vem cá, hein? Tu não quer fazer um curso online? Vamos fazer um curso online, né? Nessa parte de gestão para arquitetos. E eu super topei na hora. Acho que tem tudo a ver com o meu trabalho da pós-graduação. Uhum. E em breve teremos esse lançamento para todo mundo poder usufruir. E aí, assim, até a gente estava conversando, né, sobre como é que a gente ia falar um pouquinho desse assunto para vocês hoje. E aí a Jéssica falou que são tantos tópicos, são tantas coisas, que a gente até pensou em meio que dar umas dicas esmiuçadinhas em várias lives, né? Então, aí vocês até digam se vocês querem, né, se vocês têm interesse em ver, assim, coisas mais detalhadinhas, né, a gente falar de um assunto dentro do gerenciamento. E aí a gente distribui em lives, porque eu acho que é até para vocês terem uma ideia do que vai ser esse curso que a gente vai fazer, entender um pouquinho como é que funciona essa sistemática. Então aí vocês digam se vocês querem, se vocês, né, têm interesse, a gente distribui isso, né, nas próximas semanas, que eu acho que tem bastante. Ó, a Denise já disse que sim. Ai, coisa boa, Denise. Então eu acho que é bem legal assim essa troca. E eu gosto muito de fazer a live aqui, porque semana passada foi com a Milena, e acho que sempre é legal essa troca, né, entre colegas, assim, acho que essa coisa de concorrência já era, eu acho que a gente tem que trocar para todo mundo crescer e a gente evoluir como profissional e como ser humano, que eu acho que é isso que é bem importante, né? Pelo menos nesse período da minha vida eu estou pensando mais assim. É verdade. E vamos ver o que mais que eu ia te perguntar, Jéssica. Ah, eu vou responder ali o comentário do Eduardo, do Hum. Eduardo Vargas. Ele disse que considera a gestão, eu acho, uma vocação, coisa que não se aprende. Eu acho que a gente chegou num momento que a gente precisa aprender a gerenciar. Se a gente quer ser um arquiteto ou um engenheiro ou um designer empreendedor, ter o seu próprio negócio, por mais que não que seja algo que a gente não goste de fazer, a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que aprender a dar prazo para as coisas, a gente tem que aprender a entender qual é o processo em si, porque senão a gente vai morrer na praia, nós não vamos ser profissionais bem-sucedidos. Então, por mais que seja a vocação, eu acredito que eu tenho a vocação dessa parte de ensinar a gestão de projetos para outras pessoas. Mas se você é, por exemplo, a Rafaela, agora ela sabe um pouco mais de gestão. Não é um assunto que ela gosta, mas ela vai incorporar isso dentro do E eu seu acredito que escritório, no, né? que no momento que tu faz vamos dizer assim, o primeiro processo da gestão, né? As etapas, tu organiza as etapas da gestão do teu escritório, porque, claro, cada escritório tem as suas peculiaridades, cada cliente também, né? Mas eu acredito assim que no momento que tu tem isso organizado a primeira vez, depois tu vai só adaptando, né, ao Sim, cliente ou à nova realidade, enfim. Acredito que seja mais fácil sim. depois, né? Não, com certeza. E dentro da gestão de projetos, a gente tem uma coisa muito interessante que se chama maturidade em projetos. São 5 níveis de maturidade em gerenciamento que tu pode atingir. Claro Uhum, que no primeiro, no segundo ano, tu não vai chegar lá no nível de maturidade 5, tem critérios para isso. uhum, Mas tu vai galgando, né, patamar por patamar, vai colocando as coisas aos poucos, não vai chegar na segunda-feira e dizer, olha, assisti uma aula de gerenciamento de projetos e agora eu quero
fazer planilha de tudo, eu vou criar relatório para cada coisa que eu faço, vai ter 3 quadros na parede. Não é isso. Tem que ser útil para quem usa, né? E é uma Uhum. coisa que tu vai colocando aos poucos para conseguir se adaptar. Tudo que é Uhum. novo é ruim, né? A gente não é uma coisa simples de fazer. Uhum. Mas eu acredito que com essa linguagem de um profissional como eu, que fiz um curso de gestão e que sou arquiteta, é muito mais fácil de tu conseguir levar esse conhecimento para um arquiteto, né? Também falando a mesma linguagem, né? E uma coisa agora eu estava pensando também, né? Cada vez mais a gente tem que deixar formalizado, escrito, né? O que tu troca com o cliente, e-mail, WhatsApp, né? Sempre é melhor o escrito do que o dito para tu ter como confirmar aquilo que foi acordado, né? Eu acredito que até esse próprio processo, né? Tu está documentando Com certeza. né? Isso aí também eu acho que é uma forma também de se precaver, né? Eu já como perita pensando em processo, pensando, né, em como se defender, como acusar, enfim, eu acho que também é uma forma do profissional se defender, né? Caso assim venha alguma dúvida, né? Ah, tu disse que era tal coisa, não é isso, né? Então, ó, tá aqui, tá no nosso Uhum. processo aqui, na pastinha do cliente, né? Acho que isso aí também é Bom, com certeza. bem Com importante. certeza. E a gestão é tudo isso, né? Uhum. É toda essa vida fora do mundo criativo que existe dentro de um escritório. Uhum. Ó, tem uma Clarissa Gomes, conhecendo a Jéssica desde o início da graduação, não tenho dúvida do êxito que será esse curso, gurias. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Ai, claro. Obrigada, querida. ela é muito eficiente, né, Clarissa? Ela é maravilhosa. Obrigada, Théo. Não, e a Jéssica, Cabeça é um turbilhão. ela é muito organizada, né? Então acho que tem tudo a ver mesmo essa questão da gestão contigo, assim, né? Tu entrega tudo detalhado, quer dizer, a gente entende exatamente. A Jéssica é assim, pessoal, desde o e-mail que ela manda, assim, o e-mail é organizadinho, ele tem tópicos, ela esclarece tudo, ela registra tudo, né? Isso aqui, ó, trabalhar com ela é maravilhoso por isso. E outra coisa, né? Tu sendo organizado, tu tendo a tua gestão, é tudo muito mais rápido, muito mais acelerado, assim, ganhamos em tempo, né? Não, com certeza. Com Uhum, certeza. E o que é mais importante é tu se autogerenciar, né? Tão uhum, importante quanto gerenciar o escritório, ou gerenciar os projetos, é gerenciar a ti mesmo, para ti te encontrar naquilo que tu tá fazendo. uhum. Então, acho que é importante também. Eu costumo dizer que eu sou uma agenda itinerante, eu tô sempre me Eu vejo autogerenciando. que tem escritórios um pouco maiores, né? Que tem um gestor de projeto, né? Alguém Isso. que fica responsável por essa parte, né? Mas eu acho que é legal. Ó, o Léo entrou, ó. Oi, Léo. Ah, ó, deu Tá tempo. legal. A Thaís Lande também. Eu acho que A nós, como escritório também, né, a gente oferece esse serviço de gerenciamento de projetos para outros escritórios, né, para outros clientes. Tanto para, por exemplo, um cliente lá pegou um projeto grande, não tem um profissional que faça essa parte de gerenciamento, nos contratem, nos chamem, a gente oferece esse serviço também, né, nesses a casos. consultoria, né? Assim, o curso está saindo do forno, né? Como o da perícia também, que eu tô até com vergonha de falar já, da demora disso aí. Mas o escritório a gente está se programando para fazer uma série de cursos. Os primeiros são esses, então a gente já está dando notícia de primeira mão para vocês, que é o de perícia que eu falei na semana passada, e esse da Jéssica de gestão. Mas para quem quiser logo já ter um retorno, a Jéssica já está prestando essa consultoria, né? Se alguém estiver precisando antes né? E depois pode fazer o curso para aprender a fazer, né? Por conta. A Olivia, a Ana, oi. E, então tá aqui mais né, um serviço que a Jéssica está oferecendo, que é essa consultoria para quem precisar, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Estamos aqui à disposição. E vamos falar do que a gente vai falar semana que vem. O que tu acha que é importante a gente começar falando?
Ah, então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram ali do escritório para ver quais são as dúvidas mais gerais assim do pessoal. Então, mandem as Uhum. suas dúvidas, se a gente não abrir a caixinha ou sair a caixinha, mandem no direct mesmo das dúvidas que vocês têm sobre projetos, sobre Uhum. gestão. Uhum. Mas eu acredito que a gente vai começar com a gestão organizacional, deixar Tá. a gestão financeira para um pouco depois e vamos começar do início. Primeiro a gestão organizacional do escritório, depois gestão financeira, depois um pouquinho de planejamento Resumi- estratégico. resumi- Resumidamente, o que que é essa gestão organizacional? É a gente aprender a fazer contratos, é a gente aprender a gerenciar as etapas dos trabalhos, dos projetos, a entender quais são os trabalhos que você oferece, quais são o planejar desses trabalhos. Uhum. É basicamente isso, né? A organização do teu Uhum. trabalho em si, Uhum. pensando como no meio, né? Aliás, no fim, no teu Uhum. trabalho, fim, organizar ele de uma Tá. forma a ficar mais apresentável. Uhum. Então tá, pessoal. Então a gente pede para vocês, se tiver alguém com mais alguma pergunta, faça agora ou cale-se para sempre. Não, não se cale. Ou mande no direct. Pode pôr no direct, a gente dá essa chance para vocês. E eu acho que é isso, né? Já estamos aqui com 34 minutos de live, né? Bastante tempo já. Também não vamos nos estender muito. Para quem quiser ver, eu vou deixar gravado, né, no nosso Insta. E é isso. Aí semana que vem tem mais. A gente marca mais esse. Acho que nesse mesmo horário, às 19 horas da quarta-feira, para falar mais um pouquinho sobre gestão de projetos. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de ser ouvida aí numa quarta-feira, É, véspera de jogo do Grêmio. exato, é. Agora tem que desligar e sair correndo. Vamos lá, eu acho que esse ano, 2020, tem sido um ano de grandes desafios e acho que melhoria de processos dentro do escritório é um grande desafio. Então, eu acredito que seja um bom momento para dar uma parada, baixar a cabeça, ver o que a gente está fazendo de errado ou o que não está fazendo e bola para frente. Vamos Agora começar. só fazendo mais um gancho rapidinho antes da gente desligar. Eu acho que com essa questão da pandemia, né, as pessoas estão mais em casa. Eu não sei, eu não trabalho mais com interiores, mas eu acho que a grande maioria de vocês trabalha. E eu acredito que tem uma tendência das pessoas procurarem bastante os arquitetos agora, nesse assim, pós-pandemia, porque as pessoas vão querer Verdade. organizar suas casas, assim, né? Até aqueles que vão começar a efetivamente trabalhar home office, enfim. Então, se Deus quiser, né, eu torço para que todo mundo tenha bastante trabalho. É bem importante essa questão do gerenciamento destes trabalhos aí. Então, principalmente quando tem um volume muito grande, eu acho que é Sim, bem, exato. bem importante. Jéssica, adorei falar contigo. Beijo, beijo, Beijo. pessoal. Vou deixar Adorei gravadinho. também. Minha primeira live. Vamos deixar gravadinho aqui. Beijo para vocês. Obrigada. Beijo, tchau.